A grande maioria dos traders acredita, de forma quase automática, que evolução no mercado está diretamente ligada à quantidade de esforço investido. Eles estudam todos os dias, assistem a vídeos, consomem livros, testam novas estratégias e acumulam conceitos, indicadores e variações operacionais. Ainda assim, depois de meses ou até anos, percebem que continuam exatamente no mesmo ponto, cometendo os mesmos erros, sentindo as mesmas emoções e repetindo os mesmos padrões de decisão. Esse fenômeno cria uma ilusão perigosa de progresso. A sensação de estar ocupado gera conforto psicológico, porque estudar parece sempre um passo na direção certa. O problema é que, na prática, esse movimento constante muitas vezes serve apenas para aliviar a ansiedade e não para gerar transformação real. O trader sente que está fazendo algo, mas não consegue identificar mudanças concretas no comportamento dentro do mercado, que é onde a performance de fato se constrói. Existe uma diferença profunda entre esforço e método, e é exatamente aí que a maioria se perde. Esforço sem direção tende a se tornar repetição improdutiva. Informação sem aplicação estruturada não altera decisões sob pressão. O resultado é um ciclo silencioso, onde o trader se dedica cada vez mais, mas evolui cada vez menos, porque está acumulando atividade, não desenvolvimento. Neste vídeo, a proposta é quebrar essa ilusão de progresso e expor por que repetir não é o mesmo que treinar. Aqui, você vai entender por que traders profissionais evoluem mesmo operando menos, enquanto a maioria permanece estagnada apesar do excesso de estudo. Então, fique até o final do vídeo para compreender por que esforço isolado não gera evolução, como profissionais realmente melhoram sua performance e de que forma erros podem ser transformados em progresso mensurável em vez de frustração recorrente. Um dos erros mais comuns no caminho do trader é acreditar que estar constantemente ocupado significa estar evoluindo. Muitos passam horas estudando gráficos, consumindo conteúdos e testando variações de estratégias, mas fazem isso movidos muito mais pela ansiedade de melhorar do que por um processo estruturado de desenvolvimento. O estudo, nesse contexto, deixa de ser uma ferramenta de evolução e passa a ser um mecanismo de alívio emocional, uma forma de reduzir o desconforto de não estar satisfeito com os próprios resultados. Essa dinâmica cria uma sensação enganosa de progresso. O trader sente que está avançando porque está sempre fazendo algo relacionado ao mercado, mas quando observa suas decisões em tempo real, percebe que pouco mudou. As entradas continuam sendo feitas sob pressão emocional. As saídas ainda são influenciadas pelo medo ou pela ganância, e os erros se repetem com uma frequência quase idêntica. A atividade aumenta, mas o comportamento permanece o mesmo. O problema se aprofunda quando a repetição acontece sem correção consciente. Operar todos os dias, sem analisar de forma objetiva o que está sendo feito de errado, apenas solidifica padrões falhos. O cérebro aprende aquilo que é repetido, independentemente de ser correto ou não. Quando não existe intenção clara de corrigir uma falha específica, o trader acaba treinando seus próprios erros, acreditando que o tempo de tela, por si só, irá gerar competência. Ao mesmo tempo, ocorre um acúmulo constante de informação que não se traduz em mudança prática. Novos conceitos são entendidos intelectualmente, mas não integrados ao comportamento real durante a execução. O trader sabe o que deveria fazer, mas continua fazendo o que sempre fez, porque não existe um método que conecte conhecimento à ação. Nesse ponto, estudar mais apenas aumenta a distância entre teoria e prática, gerando frustração em vez de evolução. É fundamental compreender que fazer mais não significa ficar melhor. Evolução real exige intenção, foco em falhas específicas e mudança concreta de comportamento. Sem isso, toda atividade se transforma apenas em movimento, e movimento sem direção não leva a lugar algum dentro do mercado. Existe uma crença profundamente enraizada no trading de que operar muitas vezes, por si só,
leva naturalmente à melhoria. A lógica parece simples. Quanto mais trades são feitos, mais experiência é acumulada. O problema é que essa relação direta entre repetição e evolução só funciona quando existe intenção clara por trás do que está sendo repetido. Sem isso, a prática deixa de ser treino e se transforma apenas em hábito automático. Na maior parte do tempo, o trader repete operações da mesma forma, com os mesmos critérios mal definidos, as mesmas reações emocionais e os mesmos erros de execução. Essa repetição acontece quase sempre no piloto automático, sem reflexão estruturada antes ou depois da entrada. O mercado muda, os dias passam, mas o comportamento interno permanece idêntico, apenas mais familiar. O erro se torna confortável, porque é conhecido. Esse processo cria uma falsa sensação de experiência. O trader olha para o tempo de tela acumulado e acredita que isso, por si só, representa evolução. Na prática, ele apenas se tornou mais rápido em repetir decisões imperfeitas. A ausência de intenção transforma cada trade em uma confirmação do padrão antigo, em vez de uma oportunidade de aprendizado. O que deveria ser um campo de desenvolvimento acaba se tornando uma zona de conforto operacional. Quando a repetição não é acompanhada de consciência, ela não corrige falhas, ela as solidifica. O cérebro aprende aquilo que é praticado, não aquilo que é desejado. Se o comportamento executado é impulsivo, desorganizado ou emocionalmente contaminado, é exatamente isso que será reforçado ao longo do tempo. É por esse motivo que muitos traders operam durante anos e continuam presos aos mesmos resultados, acreditando que estão acumulando experiência, quando na verdade estão apenas aprofundando erros antigos. Repetição sem consciência não constrói performance. Ela constrói familiaridade com o próprio limite. A diferença entre traders profissionais e a maioria dos operadores não está na quantidade de tempo passado diante do gráfico, mas na forma como esse tempo é estruturado. Profissionais encaram o trading como uma atividade de alta performance, muito semelhante ao que ocorre em esportes de elite. Eles entendem que execução e treinamento não são a mesma coisa e que misturar esses dois momentos compromete tanto o aprendizado quanto o resultado. Enquanto o operador comum tenta aprender em tempo real, sob pressão financeira e emocional, o trader profissional separa claramente o momento de operar do momento de evoluir. Durante a execução, o foco é cumprir regras, respeitar critérios e agir com consistência, sem tentar ajustar ou reinventar o sistema. O aprendizado acontece fora do mercado, em um ambiente controlado, onde erros podem ser analisados sem custo emocional ou financeiro. Esse processo é orientado por falhas específicas e não por uma busca genérica por mais conhecimento. O profissional não revisa operações apenas para saber se ganhou ou perdeu, mas para identificar exatamente onde a execução se desviou do padrão esperado. Ele observa atrasos, hesitações, entradas antecipadas, saídas precipitadas e qualquer comportamento que indique fragilidade operacional ou emocional. Cada falha se torna um ponto de treino, não um motivo de frustração. Essa abordagem transforma o erro em matéria-prima para evolução. Em vez de operar mais na tentativa de compensar falhas, o trader profissional opera melhor porque treina de forma intencional. Ele entende que desempenho consistente não nasce da quantidade de trades, mas da qualidade do processo que sustenta cada decisão. Por isso, enquanto amadores passam o dia operando na esperança de melhorar, profissionais treinam com método e executam com clareza. A verdadeira evolução no trading começa quando o operador abandona a ideia de que melhorar é apenas repetir o que já sabe fazer. A prática deliberada surge justamente como oposição a esse comportamento automático. Ela não se baseia em volume de operações, mas em intenção clara. Cada treino tem um objetivo definido, e esse objetivo normalmente está ligado a uma fraqueza específica, não a um ponto forte confortável. Enquanto a repetição comum reforça hábitos existentes, a prática deliberada busca expor limites.
O trader passa a olhar para seus registros e identificar padrões recorrentes de erro, sejam eles técnicos, comportamentais ou emocionais. A partir disso, o foco do treino deixa de ser o resultado financeiro e passa a ser a correção de um aspecto isolado da execução. Não se trata de melhorar tudo ao mesmo tempo, mas de atacar um ponto por vez com precisão. Esse tipo de treino naturalmente gera desconforto, porque exige atenção contínua e quebra a sensação de familiaridade. Operar zonas específicas do mercado, treinar entradas que geram insegurança ou simular cenários que provocam erro são exemplos de exercícios direcionados que desafiam o operador a sair do piloto automático. O desconforto, nesse contexto, não é um sinal de falha, mas um indicador de que o treino está atuando onde realmente importa. Outro elemento central da prática deliberada é a possibilidade de medir evolução. Quando o treino é focado, torna-se possível acompanhar mudanças concretas, como redução de erros repetidos, melhora na tomada de decisão ou maior estabilidade emocional diante de situações específicas. Sem esse tipo de métrica, o trader apenas sente que está tentando, mas não consegue comprovar que está melhorando. A prática deliberada transforma o desenvolvimento em um processo consciente, estruturado e progressivo. Ela substitui a repetição confortável por desafios controlados que forçam a adaptação real. É por isso que a melhora consistente não vem de operar mais ou estudar mais, mas de escolher treinar exatamente onde dói, com método e intenção. Melhora vem do desconforto certo, não da repetição confortável. Um dos erros mais comuns no processo de evolução do trader é tentar corrigir rapidamente aquilo que incomoda, sem antes compreender o que realmente está falhando. Na maioria das vezes, a primeira coisa que chama a atenção é o resultado negativo ou a emoção associada a ele, como frustração, ansiedade ou insegurança. O problema é que essas manifestações quase nunca são a causa real, mas apenas o efeito visível de algo mais profundo que permanece intocado. É fundamental aprender a distinguir falhas técnicas de falhas comportamentais. Uma falha técnica envolve critérios mal definidos, regras incoerentes ou execução incorreta do plano. Já a falha comportamental surge quando o trader sabe exatamente o que deveria fazer, mas não consegue executar de forma consistente sob pressão. Misturar essas duas categorias leva a correções equivocadas, como trocar de estratégia quando o problema real está na postura diante do risco ou na incapacidade de aceitar perdas normais. As emoções, nesse contexto, devem ser vistas como sintomas e não como inimigas. Ansiedade, medo ou impulsividade sinalizam que existe um desalinhamento entre o plano e o comportamento, ou entre expectativa e realidade. Ignorar esses sinais ou tentar eliminá-los sem análise apenas empurra o problema para frente, fazendo com que ele reapareça de forma recorrente em diferentes situações. Por isso, identificar padrões se torna um passo decisivo. Quando as mesmas falhas se repetem em cenários distintos, fica claro que não se trata de eventos isolados, mas de um mecanismo interno consistente. Somente após esse diagnóstico honesto é que qualquer tentativa de correção faz sentido. Ajustar regras, mudar horários ou alterar tamanho de posição sem essa clareza cria apenas a sensação de ação, enquanto preserva exatamente aquilo que impede a evolução. Quem corrige apenas o sintoma continua alimentando o problema que tenta resolver. A velocidade de evolução no trading não está ligada à quantidade de operações realizadas, mas à rapidez com que o operador transforma a experiência em aprendizado prático. Traders que evoluem mais rápido criam ciclos curtos de feedback, onde cada sessão gera informação clara sobre o que funcionou, o que falhou e por qual motivo essas falhas ocorreram. Sem esse retorno imediato, a experiência se acumula de forma bruta, sem refinamento, e os mesmos erros continuam aparecendo com novas justificativas. A revisão diária exerce um papel central nesse processo, porque impede que o erro se normalize. Ao revisar operações logo após a execução, o trader mantém frescos os detalhes do contexto,
do estado mental e da tomada de decisão. Isso permite identificar padrões que se perderiam com o tempo, como impulsos recorrentes, hesitações específicas ou desvios sutis do plano. O feedback deixa de ser abstrato e passa a ser concreto, diretamente conectado ao comportamento observado. Correções rápidas são outro elemento decisivo. Em vez de tentar reformular todo o sistema após um período ruim, o operador maduro ajusta pequenos pontos de cada vez. Um erro específico recebe atenção direta, é testado novamente e avaliado no curto prazo. Esse aprendizado incremental reduz o desgaste emocional e evita que falhas pequenas se transformem em problemas estruturais difíceis de corrigir. A lógica por trás dos ciclos curtos de feedback é simples, mas extremamente poderosa. Aprender rápido significa errar em proporções controladas e corrigir antes que o comportamento inadequado se consolide. Quando ajustes constantes fazem parte da rotina, a evolução deixa de ser um evento raro e passa a ser um processo contínuo, construído com clareza, consistência e responsabilidade sobre cada decisão tomada. Muitos traders acreditam que a evolução acontece apenas quando estão no gráfico, com dinheiro real em jogo, mas essa é uma ilusão perigosa. O mercado não é uma sala de treino. Ele é um ambiente de consequências reais, onde erros têm custo e a pressão emocional é intensa. Confiar unicamente na operação como meio de aprendizado transforma cada perda em sofrimento e cada ganho em expectativa ilusória, deixando de lado o desenvolvimento estruturado que realmente gera progresso. O treinamento fora do mercado permite separar a execução do aprendizado. Simulações, exercícios mentais e revisões comportamentais oferecem um espaço seguro para experimentar estratégias, analisar decisões e corrigir padrões sem a pressão do risco financeiro imediato. É nesse espaço que o trader pode observar seus próprios erros, identificar gatilhos emocionais e refinar processos de forma consciente, garantindo que cada comportamento seja avaliado antes de ser aplicado em situações reais. Além disso, treinar fora do mercado reforça a disciplina e a paciência, pois exige que o operador se dedique a práticas intencionais e estruturadas, em vez de ceder à compulsão de estar sempre posicionado. A separação entre aprendizagem e execução cria uma mentalidade mais resiliente, onde cada trade passa a ser consequência de prática deliberada, e não apenas resultado de tentativa e erro sob pressão. Quem confunde presença no mercado com progresso constante paga caro para aprender. Cada perda ou erro não estruturado acumula frustração e reforça hábitos prejudiciais. Por outro lado, o trader que entende que o método de treino fora do mercado é parte essencial do processo, transforma cada estudo, cada simulação e cada revisão comportamental em passos concretos rumo à consistência. A evolução deixa de depender da sorte e passa a ser fruto de prática consciente e intencional. O processo de evolução no trading raramente acontece por meio de grandes reformas ou mudanças radicais na forma de operar. Embora seja tentador acreditar que uma revisão completa do método ou uma nova estratégia vá transformar imediatamente a performance, a realidade demonstra que mudanças abruptas muitas vezes geram confusão, insegurança e regressão. O crescimento sustentável, por outro lado, surge da aplicação consistente de pequenos ajustes. Cada erro identificado deve ser tratado de forma isolada, analisado e corrigido antes de passar para o próximo, permitindo que o aprendizado seja absorvido de maneira efetiva e duradoura. Essa abordagem graduada cria um ambiente de consistência real. Pequenas alterações não sobrecarregam o operador emocionalmente, evitando que o processo se torne uma fonte de estresse adicional. Ao lidar com uma falha por vez, o trader consegue internalizar mudanças, transformar comportamentos antigos e consolidar novos padrões de decisão. A repetição consciente de ações corretas, mesmo em níveis mínimos, fortalece a disciplina e a confiança,
criando uma base sólida que se reflete diretamente nos resultados. Evitar reformas totais significa respeitar o próprio ritmo de evolução e reconhecer que a excelência não é instantânea. Cada microajuste atua como um tijolo na construção de uma performance consistente. Com o tempo, esses pequenos incrementos se acumulam, levando a transformações significativas que seriam impossíveis de atingir por meio de alterações abruptas ou radicais. O verdadeiro progresso no trading se dá na constância, na paciência e na atenção meticulosa aos detalhes. Grandes mudanças podem gerar impacto imediato, mas também quebram sistemas, hábitos e confiança. Ajustes graduais, ao contrário, constroem uma evolução sólida, resiliente e sustentável, garantindo que cada passo tomado contribua efetivamente para a maturidade operacional do trader. É nesse equilíbrio entre disciplina e adaptação contínua que a performance deixa de ser instável e se torna duradoura, transformando erros em aprendizado e pequenas correções em resultados consistentes. Uma das razões mais comuns pelas quais traders deixam de evoluir é a própria impaciência diante do processo. Quando se inicia um método estruturado, a expectativa de resultados rápidos cria uma tensão interna que quase sempre se manifesta como frustração. É natural querer ver o saldo da conta refletir imediatamente cada esforço, mas o mercado raramente entrega essa validação de forma instantânea. Sem métricas claras para avaliar progresso comportamental ou técnico, o operador se sente estagnado, mesmo que esteja aplicando o método corretamente. Essa sensação de estagnação leva à dúvida. O trader começa a questionar se o sistema realmente funciona, se ele está aplicando de maneira correta ou se simplesmente perdeu tempo. A tendência é buscar atalhos ou retornar a hábitos antigos, operando impulsivamente ou testando novas estratégias sem fundamento, na tentativa de obter o alívio emocional que vem com ganhos imediatos. Esse retorno ao comportamento anterior interrompe qualquer possibilidade de evolução consistente, mesmo quando o aprendizado está em progresso. O ponto crucial que a maioria ignora é que o método produz resultados muito antes de aparecerem no extrato financeiro. O progresso se manifesta primeiro no alinhamento interno. Maior disciplina, clareza nas decisões, capacidade de aceitar perdas sem desespero e execução consistente de acordo com regras previamente definidas. É essa base que sustenta o crescimento a longo prazo. O lucro visível é apenas a consequência de mudanças internas que já ocorreram. Portanto, abandonar o método cedo demais significa interromper a consolidação dessas mudanças essenciais. O operador precisa compreender que evolução verdadeira não é medida por cada trade lucrativo, mas pelo aumento gradual de controle, consciência e repetição consciente. Quando o trader mantém a disciplina apesar da frustração inicial, ele garante que o processo funcione como foi projetado e que os resultados financeiros acabem por acompanhar naturalmente. O método, quando aplicado de forma consistente, sempre gera progresso antes de produzir lucro visível. Ao longo deste vídeo, deixamos evidente que a maior parte dos traders acredita que melhorar significa simplesmente operar mais, estudar mais ou tentar acumular experiência repetindo operações. Essa abordagem cria um ciclo interminável de esforço sem evolução real, onde a ação substitui a reflexão e o aprendizado profundo. Poucos conseguem romper esse padrão, porque seguir um método estruturado exige paciência, disciplina e atenção consciente ao próprio desempenho, em vez de depender apenas de repetição mecânica. A transformação verdadeira não acontece ao tentar mais vezes, mas ao treinar de forma deliberada, intencional e orientada por feedback. É a consciência estruturada que faz a diferença, permitindo que cada erro seja analisado, compreendido e utilizado como ferramenta de melhoria real. A repetição sem intenção, por mais intensa que seja, solidifica hábitos antigos e perpetua padrões de decisão ineficazes, enquanto o treino consciente cria progresso mensurável.
Portanto, traders não falham por falta de esforço. Eles falham por falta de método. Melhorar não significa simplesmente operar mais horas ou acumular trades. Significa desenvolver uma prática estruturada, refletida e orientada a objetivos claros, em que cada ação seja uma oportunidade de aprendizado. Melhorar é treinar melhor, transformar erros em consciência e criar evolução real, consistente e duradoura, que se manifesta não apenas nos resultados imediatos, mas na capacidade de operar com clareza e controle em qualquer cenário. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.